Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos à nossa sala virtual. Nesse momento, nos preparamos para transmitir as energias salutares, as irradiações, as vibrações de amor, através de um passe virtual à distância e coletivo, para todos aqueles que estão necessitados de paz, de harmonia e de esperança. Elevemos nosso pensamento a Deus e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos ampare nesse momento de paz e de consolação. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem. Afastai aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Se tivermos entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abriu os seus olhos à luz, e perdoai-as como nós a perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos ao nosso guia espiritual para nos assistir e velar por nós. Nesse momento, eu convido você, meu irmão, que está assistindo essas vibrações, essas irradiações nesse momento, que se preparem, procure sentar num local sem barulho. E se alguém sentir a necessidade de chorar, orar em silêncio, é normal acontecer. Peço que vibrem amor, paz e luz ao seu familiar, encarnado ou desencarnado. Pois é normal acontecer a emoção nos momentos de prece. Aos irmãos que sentirem necessidade de postar seus nomes para receber as vibrações de nossa sala de passe, fiquem à vontade para postar de pessoas necessitadas, que sejam familiares, amigos, irmãos ou espíritos desencarnados. Peça também para seus mentores e para os benfeitores. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Pai bondoso, meus irmãos, amoroso, justo e bom, buscando nos conectar com seus mensageiros, mantendo nossa casa mental livre de infiltrações que poderá nos incentivar ao desequilíbrio do corpo material por meio da invigilância. Nesse momento, imploramos ao Mestre Jesus que nos proteja das investidas das trevas, nos livra de todo mal, das tentações que poderiam nos iludir ao mau caminho. E assim, Mestre, contamos com as vibrações de amor e de reconforto em benefício de todos os irmãos que sofrem, que sejam males físicos ou espirituais. Irmãos, sejamos mais tolerantes, pacientes, amorosos, principalmente com os irmãos que convivem conosco, e que a nossa casa mental, Mestre, seja blindada e que o nosso guia espiritual seja o nosso protetor a nos guiar quando estivermos em perigo, mas sem deixar que a nossa escolha seja somente nossa, pois o livramento vai depender da nossa situação com Deus para obtermos o merecimento na seara do Senhor. Vibremos pelos irmãos acamados, os doentes, os aflitos, os depressivos, pelos que passam por expiações com as doenças difíceis de serem curadas, pela aceitação dos irmãos com a passagem para o plano espiritual do seu ente querido, pelo desapego dos irmãos aos entes queridos que deixaram a terra, pela paz mundial,
pelos governantes em guerra, pelos refugiados, pelas crianças que estão nos orfanatos, pelos idosos que estão em asilos e casa de repouso, pelos nossos inimigos, pelos inimigos do espiritismo e que nos querem pelos inimigos do espiritismo, pelos irmãos que ainda não aceitaram perdoar os que nos feriram, pelas trevas, pela crosta terrestre, pelos espíritos missionários, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos e pelas crianças que se encontram acamados, pelos suicidas, pelos políticos, por todos que propagam o Evangelho, por todos os lares, por todos que passam por expiações dolorosas no planeta Terra, por fim, por nós mesmos. E que nos proteja para seguirmos confiantes na luz do Evangelho do Cristo, a nos intuir a benevolência, a solidariedade e a caridade, realizada com humildade aos irmãos que nos pedem prece. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Irmãos, vamos mentalizar a irmã Sheila, para que ela possa nos enviar as essências curativas por meio dessa prece ditada por ela, psicografada por Chico Xavier. Amado Jesus, suplicando abençoe a nossa casa de enfermidade. Esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e cultivar o bem. Na paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumento das tuas mãos. E agradecendo-te o privilégio do trabalho em nosso templo de oração, louvamos a tua infinita bondade hoje e sempre. Vamos, nesse momento, nos ligar ao nosso espírito protetor. A equipe coordenadora do nosso trabalho, Jerônimo Mendonça, Doutor Inácio, Maria Modesta, Eurípides Bassanufo, Caena, Irmã Sheila, e aos espíritos superiores. Que nos assistam, em companhia do Dr. Bezerra de Menezes e toda a equipe espiritual, coordenadora desse trabalho de irradiações, vibrações e de energias salutares, por meio de um passe coletivo à distância. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, pedindo a sustentação aos trabalhos realizados com a assistência dos benfeitores espirituais. Que nenhum espírito malfeitor venha interferir na sintonia de nenhum de nós. Que sejamos solidários com esses espíritos que ainda não conseguiram enxergar a luz do Evangelho do Cristo. Que sejamos instrumentos do bem, capacitados a servir com humildade a caridade verdadeira aos espíritos necessitados, endurecidos, levianos, maledicentes, trevosos e os que perderam a forma humana, que sejam assistidos pela misericórdia de Deus e que Maria Santíssima interceda por todos nós. Vamos convidar o Mestre Jesus para estar conosco neste encontro, em que possamos buscar no fundo de nosso coração uma prece simples e espontânea, que eleva o nosso espírito e prepara o ambiente para o nosso momento de boas vibrações. Vibrar é amar através do pensamento, é desejar o bem, vibrar pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade. Mentalizemos nesse momento as boas vibrações, para que você receba boas notícias dos seus entes queridos, dos seus familiares,
e que foram bem-sucedidos na vida quando nos lembrarmos dos nossos entes queridos, que é importante pensar positivo. Vamos, nesse momento, vibrar em prol dos irmãos por meio do nosso pensamento de amor, de paz e de equilíbrio. Pelo nosso planeta, vamos visualizar a luz e o amor de Jesus envolvendo e penetrando em todas as dimensões, desintegrando os miasmas deletérios, as formas, pensamentos que impregnam a psicosfera, desintegrando o vírus, as bactérias e todos os agentes causadores de doenças, envolvendo os cientistas para que sejam inspirados nas suas pesquisas na busca da cura para as doenças. Vibremos pela saúde dos enfermos, pelos hospitais onde haja um leito de dor, pela proteção aos velhos e crianças abandonados, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela harmonia nos lares desajustados, pelo amparo aos pobres, pelo nosso lar e todos os seus integrantes, por todos os trabalhadores do bem, pelos irmãos encarnados assistidos pelo nosso grupo espiritual, pelos espíritos que são assistidos nas nossas reuniões. E nesse momento nós vamos mentalizar Jesus. Vamos buscar na nossa tela mental o Dr. Bezerra de Menezes para que ele distribua no seu lar, em cada canto, essas irradiações, essas vibrações de amor e esse passe coletivo para todos os seus familiares. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigos da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos os irmãos. Irmãos, estamos quase finalizando o nosso encontro. As nossas vibrações, as irradiações e esse passe coletivo na nossa sala virtual. Que possamos nos tornar pessoas sempre melhores, que nossa fé aumente a cada oração, pois é dela que tiramos a esperança que fará vencer os dias. Que nosso coração perdoe mais, ame mais, seja mais humilde e acredite sem duvidar nas promessas de Deus, e quando tudo estiver dando certo, que nunca nos falte a gratidão a Ele e a reciprocidade de amor ao próximo. Esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe nesse momento, aonde você vai mentalizar os mensageiros de Deus, Jesus e toda essa egrégora de espíritos para derramar-lhe as bênçãos curativas em seu lar, em sua família e nos irmãos que você colocou os nomes para receber esse auxílio vindo da nossa sala. Utilize todos os nossos trabalhos aqui nas redes sociais em benefício de todos aqueles que sofrem. Respire fundo, meus irmãos, invocando o seu guia espiritual, mentalizando Jesus para que ele possa trazer para dentro do seu lar as vibrações de amor, as vibrações positivas e as energias salutares. Nesse momento, nos preparamos para o passe à distância,
esse passe coletivo, para que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, receba da palma das minhas mãos as energias enviadas pelos Espíritos guias, pelos Espíritos benfeitores, pelos Espíritos de luz e pelos enviados de Deus. Que você possa, em seu lar, receber essa energia nesse momento. Que você possa receber a alegria de viver. Que você possa receber todo o bem merecido em seu coração. E que nunca nos falte fé e esperança em dias melhores. Que a misericórdia de Deus interceda em seu lar, em seu caminho, em sua família, para dizer: obrigada, Senhor, por tudo. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém.